Abençoados ouvintes, bem-vindos à Rádio Jesus is Lord. Jesus é Senhor. 105.3 e 105.9 FM, transmitindo diretamente de Nakuru, Quênia. Você está sintonizado no único canal de comunicação entre o céu e a terra, entre Deus Pai e a Igreja de Cristo e a humanidade. Aleluia! O meu nome é Pastora Luciane Toledo e eu sou a sua anfitriã neste abençoado programa Carta para as Nações de Língua Portuguesa. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e o coração dos filhos para seus pais. Caso contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amados ouvintes, amados povos e nações de língua portuguesa, amada Igreja de língua portuguesa, Breaking news! Breaking news! Elias está na terra. Elias já chegou. Aquele mensageiro prometido em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. O mensageiro da restauração, o mensageiro que prepara o caminho, já chegou. Que tempos tremendos nós estamos vivendo. O Espírito Santo tem breaking news para a humanidade que está andando na terra agora. Elias chegou. Elias está na terra. Será que estamos acordados? Será que temos ouvidos circuncidados para ouvir o que o Espírito está dizendo para a igreja? Para ouvir o que Deus Pai está falando desde o céu? E desde o céu Ele está falando: este é Elias. Este é Elias. Elias está na terra. O precursor, o mensageiro que prepara o caminho, já chegou e está andando entre nós. Aleluia! Amados, isto significa que o tempo acabou. Os degraus do céu já foram baixados e o Messias já está vindo para a Igreja Santa, a noiva imaculada, que Ele comprou e purificou com o seu próprio sangue. Aleluia! Então, preparemo-nos. Amados irmãos, o Espírito Santo de Deus tem derramado uma tremenda abundância dos tesouros ocultos do céu. Um tesouro de revelação e entendimento para a igreja que está ouvindo a voz do mensageiro que prepara o caminho do Senhor. Bem-aventurados todos os que estão atentos a esta voz e estão obedecendo à instrução que vem direto do trono de Deus para esta hora, porque o tempo está próximo.
Aproxima-se o dia mais importante pelo qual o céu e toda a humanidade e a criação têm aguardado ansiosamente desde a queda do homem em Gênesis 3. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, nós sabemos que a redenção do homem é o assunto mais importante para Deus Pai, para Deus Filho e o Espírito Santo, quanto mais para nós. Então, quando chega a plenitude do tempo, quando Deus enviaria o Messias prometido para efetuar uma perfeita e eterna redenção, o próprio Deus Pai assume o controle e o comando deste evento. Tudo é muito bem planejado e arquitetado para que a missão seja bem-sucedida. E para esta missão tão crucial, Deus não corre nenhum risco. O profeta Isaías, o profeta Malaquias anunciaram que Deus enviaria adiante do Messias um mensageiro para preparar o caminho. E quando chega o tempo, naqueles dias da primeira vinda do Messias, possivelmente haviam muitos profetas em Israel, mas espantosamente Deus não usou nenhum deles. Deus não falou com nenhum deles. Deus não comissionou nenhum deles. A missão era grave demais. E a gravidade da missão exigia um mensageiro especial. Deus enviaria o seu próprio profeta. Aleluia! Não muitos profetas, um único profeta. Naqueles dias surgiu João Batista. Aleluia! Deus enviou João Batista, que veio no espírito e no poder de Elias, o mais temível profeta de Jeová Yahweh, para preparar o caminho do Messias. Amados, por favor, observem este detalhe. Deus não enviou muitos profetas. Deus enviou um único profeta, o seu próprio profeta. Aleluia! Naqueles dias, quem recebeu o mensageiro e a mensagem com a qual ele foi enviado, também recebeu aquele que ele anunciou. Todos os que receberam João e prepararam o caminho em seus corações, através do arrependimento, recebeu o Messias. Mas os que não receberam o mensageiro, fecharam os ouvidos e, consequentemente, rejeitaram a mensagem e aquele que ele anunciou. Aleluia! Amados, agora novamente chegou o tempo. Aproxima-se o dia mais esperado pelo céu por todos os que amam a Deus, os remidos do Senhor, tanto os que estão vivos como os que dormem em Cristo. Finalmente, o fruto da obra redentora voltará para casa. Voltará para Deus. Vai entrar no céu totalmente remido do pecado e da morte. Aleluia! Amados irmãos, desde o evento da tremenda visitação do céu e de Deus Pai em Lima, Peru, na qual Deus Pai revelou Elias,
o mega profeta de Jeová Yahweh, diante do céu e diante da terra. O mensageiro que prepara o caminho do Messias, aquele que foi prometido em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Ele foi revelado bem diante dos olhos das nações. Em Lima, Peru, quando ele ordenou ao céu que abrisse e derramasse chuva na segunda cidade mais seca do mundo, um verdadeiro deserto chamado Lima, Peru. E para o espanto de todos, e principalmente dos inimigos de Deus, que estavam torcendo para que nada acontecesse, o céu abriu e derramou chuva física e espiritual. Uma torrente celestial e uma surpreendente chuva de cristais do trono de Deus. Então, o céu invadiu a terra. Aleluia! No deserto, que lugar perfeito para o Senhor Deus revelar o seu mais poderoso e mais temível profeta, aquele que tem autoridade para abrir ou para fechar o céu, segundo a sua palavra. Aleluia! Amados, Lima, Peru é um verdadeiro marco em direção à contagem regressiva para a vinda do Messias. Os eventos de Lima, Peru, fizeram acelerar e disparar o relógio do tempo profético de Deus. E mais uma vez, quando chega o tempo para o evento mais importante desde o Calvário, Deus envia um único profeta. O precursor enviado para preparar o caminho do Messias, que agora vem com pompa e glória, coroado de honra e de glória, o Rei vitorioso, para levar a Igreja Santa antes que venha o juízo da grande tribulação, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E para isto, o Senhor Deus Yahweh está trabalhando incansavelmente, ininterruptamente, juntamente com os seus dois mais tremendos profetas, os seus generais, a elite de suas hostes celestiais, Elias e Moisés, os ferozes principais que atuarão depois na dispensação das trevas para executar a agenda de Deus durante a grande tribulação. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, quão crucial é que todos entendam e recebam este mensageiro e obedeçam a instrução que vem direto de Deus, para que não corramos o risco de repetir o erro fatal daquela geração de quem está escrito: ele veio para os seus, mas eles não o receberam. Aleluia! Hoje, amados, nós vamos falar a respeito das últimas visitações, as tremendas conversas dos dias 16, 17 e 18 de novembro, onde Deus Pai falou com seus dois temíveis profetas em termos e níveis muito profundos. Começando pelas profecias de 16 e 17 de novembro, são duas visões sobre uma abundante bênção que Deus Pai está enviando para uma nação específica que ouviu, que creu, que temeu, que se arrependeu,
que se submeteu e obedeceu à instrução de Deus através dos seus tremendos profetas. E agora vai receber tremendas bênçãos espirituais e físicas do Deus de Israel. Oh, amados irmãos, por favor, observem como o Senhor Deus sabe recompensar a obediência e a fidelidade. Aleluia! Ele verdadeiramente recompensa a obediência e a fidelidade. Então, eis um breve resumo das conversas do dia 16, 17 e 18 de novembro do ano de 2018, quando as duas testemunhas de Apocalipse 11 vieram ao ar e compartilharam. Então eles disseram: naquela conversa, o Senhor faz o seu tremendo profeta andar junto a um rio muito massivo, e naquele rio há uma porção onde a água saiu para fora e invadiu um pouco a terra, e formou algo que você pensaria que é um pequeno lago ou uma piscina. E o Senhor faz com que o seu servo saiba que esta água é muito clara, muito limpa e muito pura. É uma água do tipo azul escuro, muito limpa. E esta parte é conectada com a corrente principal, a parte maior do rio que está fluindo. Então, tem esta parte, esta região, aonde a água invade um pouco a terra e forma como um pequeno lago, uma piscina. Então, o Senhor faz com que o seu servo ande na terra ao longo da margem do rio. E então o Senhor mostra para o seu servo algumas vacas muito saudáveis. E ele repete várias vezes: vacas muito saudáveis, muito saudáveis, muito lindas, muito maravilhosas, que estão se alimentando junto às margens do rio. Então o profeta do Senhor diz: há detalhes mais profundos nesta conversa. Ele diz: aquelas vacas não estão na terra, no solo. Elas não estão se alimentando da terra, do solo. A princípio, ele pensou que elas estavam comendo na terra. Mas aquelas vacas, na verdade, estão dentro da água e elas se alimentam de uma grama muito verde, muito saudável, muito longa, que está crescendo dentro da água. Aleluia! Então, estas vacas estão naquela água, andando naquela água junto às margens. E quando o Senhor diz junto às margens, significa que elas estão realmente andando na água. Elas não estão no solo, na terra seca. O profeta estava de pé na terra e ele viu que aquelas vacas estão andando na água. E esta água já atinge os joelhos delas e chegando ao estômago. E elas estão lá comendo aquela grama que está na água, uma grama muito saudável, uma grama verde muito poderosa, que está crescendo bem alta dentro da água. Então, o Senhor faz com que estas vacas, enquanto elas comem,
elas olham para o profeta do Senhor. Prestem atenção, amados ouvintes. Ele diz: o Senhor faz com que aquelas vacas muito saudáveis que estão comendo olhem para mim. E então, depois disso, o Senhor o leva um pouco mais para frente. O Senhor o leva a um lugar. E então o profeta do Senhor vê muitas pessoas. Ele vê muitas pessoas em privação. Mas ele vai abrir mais esta conversa quando o Senhor permitir. Então, juntando as peças, um rio, uma água muito limpa, muito pura, muito cristalina. Então, o rio transborda para uma porção de terra, forma um pequeno lago, e neste lugar, o Senhor mostra para ele vacas muito saudáveis e maravilhosas, e elas estão comendo uma grama muito verde e saudável. As vacas e a grama não estão na terra, elas estão na água. Muito bem frisado. Detalhe muito importante: enquanto elas comem, o Senhor faz com que elas olhem para o tremendo profeta do Senhor. Elas comem olhando para ele. Então, mais para frente, o Senhor o leva um pouco adiante e o profeta do Senhor vê muitas pessoas em privação. Abundância e então privação. Amados irmãos, nós sabemos muito bem que este sonho que o Senhor Deus deu para o seu tremendo profeta é o mesmo sonho que Faraó teve e que José interpretou para ele. Isto significa, o profeta do Senhor diz, isto significa uma colheita abundante, de natureza e proporções bíblicas. Mas também nós sabemos que isto fala de outros anos de privação que provavelmente virão em seguida. Então, os tremendos profetas do Senhor Yahweh disseram: eu sei que haverá anos maravilhosos de prosperidade nesta nação do Quênia. No primeiro dia, ele disse: eu não sei se isto é para todas as nações da terra. Talvez seja, mas naquele momento, ele disse, o Senhor mostrou apenas o Quênia. As vacas saudáveis significam anos maravilhosos de prosperidade que estão adiante de nós aqui no Quênia. Talvez seja para todo o globo, mas uma colheita e provisão superabundantes de proporções bíblicas. E durante este tempo de abundância, ele diz, cada pessoa sabe que tem que cuidar muito bem da colheita e tem que fazer as conquistas do Senhor. Isto também pode significar anos maravilhosos antes da igreja ser levada. Anos da graça, antes que haja privação e falta da graça. Mas por agora, ele disse, eu vou deixar isto com o Senhor. Depois de Lima, Peru, amados irmãos, ouçam isto. Depois dos eventos de Lima, Peru, mais de 17 igrejas, com todos os seus pastores, todos os seus anciãos, os evangelistas, os adoradores e toda a congregação, 17 igrejas atravessaram, se uniram ao Ministério Repentance and Holiness Quênia. Mais de 17 igrejas abandonaram a apostasia,
abandonaram o falso evangelho, foram iluminados, entenderam e agora se uniram ao ministério de arrependimento e santidade Quênia. E elas já estão em um processo de arrependimento, se preparando para entrar no reino de Deus. Aleluia! Então, o profeta do Senhor continua. Esta é uma conversa muito histórica, porque vocês sabem muito bem que quando o Senhor apresentou este tremendo sonho das vacas gordas, naquele tempo no Egito, isto marcou o nascimento da nação de Israel. Então, esta conversa essencialmente tem um nível muito elevado, um plano muito elevado. Esta conversa essencialmente se aplica a Israel. Mas então agora o Senhor usa a mesma conversa para vir abençoar a nação do Quênia. Isto é muito espantoso. Esta é uma conversa muito elevada que o Senhor falou com esta nação. Porque esta conversa, quando ela aconteceu na Bíblia, Ele fez nascer a nação de Israel. Quando você vê José vindo para interpretar estas vacas, o sonho de Faraó, isto foi o nascimento da nação de Israel e a promessa de Abraão. E então toda a jornada até o Messias aparecer. A Torá é dada, os 10 mandamentos são dados, a palavra de Deus e então finalmente o Messias vem. Aleluia! Este sonho desencadeou o processo, a promessa. Aleluia! Amados, vocês estão entendendo? Neste tempo, o Senhor traz a mesma conversa para a nação do Quênia. Aquilo que o Egito foi para Israel, aquilo que o Egito foi para o mundo naqueles dias, através de José, um celeiro, provisão, abundância, uma preparação para os tempos de carência, de escassez. E então o povo de Deus começou ali e dali então Deus pôde trazer o Messias para toda a humanidade. Então o profeta do Senhor continua. Esta é uma conversa muito séria e muito monumental que está acontecendo. Então agora o Senhor atribui esta mesma conversa de José e Faraó ao Quênia e a este ministério de arrependimento e santidade para a nação do Quênia, para a liderança desta nação, para esta igreja e os acontecimentos ao redor deste país. Isto é muito chocante, que o Senhor possa escolher em sua graça e sua misericórdia, em seu grande amor, este amor que é insondável, indescritível e que não pode ser compreendido nesta vida. Mas quando você olha para trás, então você entende por que o Senhor falou isto. E este tipo de bênção que Ele diz que Ele está trazendo para esta nação. Você pode já ver as diferentes cascatas e as diferentes características desta bênção tão grande. É como se o Senhor dissesse: eu vou removê-los da vergonha, eu vou encher os seus celeiros, eu vou prover para vocês. Uma grande colheita virá para vocês. Os celeiros do Senhor estarão cheios da colheita de almas. A graça vai se derramar aqui. O avivamento estará aqui. A salvação vai aumentar exponencialmente. E o profeta do Senhor diz: e eu não sei o que o Senhor fará. Então, há uma conversa muito profunda
que está acontecendo neste momento entre o céu e a terra. Mas isto está dizendo, e você pode entender, agora é a chave. Esta nação hospedou os dois tremendos principais do céu. Ela acolheu com humildade e mansidão a mensagem, o mensageiro e a instrução. Então vocês podem entender por que o Senhor mostra uma disposição tão grande de amor e graça. Agora então, amados, os tremendos profetas testemunhas de Apocalipse 11 vão mostrar por que é que Deus escolheu derramar bênçãos tão abundantes sobre a linda nação do Quênia. E ele diz: hoje, sábado, as pessoas estão correndo para a igreja. Elas prepararam uma pequena mala, pegam os seus filhos e estão correndo para a igreja. Eles estão agora indo para a igreja, esperando pelo culto de domingo. Então você pode entender por que o Senhor decidiu mostrar uma disposição tão incomum de amor, um tremendo amor, um amor insondável, incomparável para com esta nação, uma nação escolhida, uma nação que Jesus pediu para o Pai que desse para ele esta nação do Quênia. Vocês podem imaginar por si mesmos como e por quê. Esta nação é uma nação arrependida. Toda a nação no dia anterior estava celebrando e se arrependendo. Na noite anterior, a nação inteira estava celebrando e se arrependendo. E de manhã, estavam quase todos caídos diante do Senhor em profundo arrependimento. Então, amados irmãos, diante dos nossos olhos, nós estamos enxergando o que o Espírito Santo de Deus está fazendo com o povo. E nós vamos ver também como que Deus está respondendo a este povo. Como que ele decidiu abrir esta histórica e massiva bênção que ele está derramando sobre esta nação do Quênia. Será que estamos entendendo, amados? Será que nós estamos entendendo o modelo a seguir? Como e quanto que o Senhor recompensa a obediência e a humildade? Oh, amados, onde achará o Senhor uma nação 100% obediente? E então, o profeta do Senhor continua: esta mesma nação, este país, hospedou os dois principais do Senhor, que serão muito importantes na próxima dispensação. Este mesmo país recebeu o arrependimento e a santidade e está buscando a justiça. Eles estão sempre em arrependimento. Eles são muito sensíveis ao Senhor. Eles não permitiram que as coisas do mundo fizessem com eles o que fizeram com as outras nações. Aleluia! Eles não permitiram que o mundo interferisse com eles, com o que Deus está fazendo. Porque isto aconteceu com as outras nações, até o ponto em que elas se tornaram negligentes. E esta mesma nação, a nação do Quênia, neste momento, está construindo um tabernáculo histórico para acolher a nuvem de Deus. Vocês podem imaginar por si mesmos por que o Senhor decidiu trazer esta bênção monumental e histórica sobre esta nação?
os diferentes níveis e escalões e graduação desta bênção que o Senhor está derramando? Porque vocês sabem, diz o profeta do Senhor, que isto fala fortemente a respeito da eternidade. Eternidade. Então esta é uma lição para todas as outras nações, para realmente abraçarem o arrependimento, parar com a altivez e se humilhar e ouvir a voz do Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, amados, esta nação no dia seguinte estava em grande celebração, celebrando e gritando em júbilo diante do Senhor Jesus, júbilo diante de Jeová, júbilo diante do Espírito Santo. Oh, quão agradável é o coração grato para com o Senhor Deus. Aleluia. E o poderoso profeta do Senhor disse: povo amado, este avivamento é maravilhoso, que todas as nações agora submetam-se à voz do Senhor, saiam fora da arrogância e da altivez. Este é Jeová, o temível Deus de Israel, o Criador do céu, aquele que envia as pessoas para o céu, e Ele é o mesmo que envia as pessoas para o inferno. E agora Ele está falando com a igreja, povo amado, para todos os que se humilharem. Olha, agora Ele vai decretar bondade, graça e bênção para eles. Alegria, paz, comunhão, eternidade, vida eterna. Aleluia! E o profeta do Senhor diz: quando vocês celebrarem, lembrem-se das Escrituras a respeito de bênção, a verdadeira bênção, na Escritura de Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, que diz: bem-aventurados, quão abençoados são aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia! Observem todas as Escrituras que falam das bênçãos de Deus, quando Ele fala daqueles que são de fato abençoados. Mas o Senhor está vindo para dar provisão física para vocês e para removê-los da vergonha. Que geração maravilhosa! Que igreja maravilhosa! Que nação maravilhosa! A nação do Quênia. E então ele terminou dizendo: mas lembrem-se que tudo isto é direcionado para focar a igreja na eternidade. Aleluia. Amados irmãos, estas foram as profecias do dia 16 e 17. O sonho das vacas. E nesta tremenda conversa, Deus está dizendo que Ele fará do Quênia, neste tempo, o que Ele fez no Egito no tempo de José. Ele enviou o seu profeta para interpretar o sonho do rei e, maravilhosamente, um rei pagão, adorador do diabo, creu no sonho e na interpretação de José. Ele temeu e obedeceu à risca as instruções daquele mensageiro de Deus. E assim, o Egito tornou-se o celeiro do mundo naquele dia. E assim nasceu a nação de Israel. A nação do Egito acolheu o povo, a família de José. E esta nação de Israel trouxe o Messias para a humanidade. Aleluia! Há um profeta no Quênia. Estamos vendo
os 2 mensageiros do céu que esta nação do Quênia acolheu e hospedou? Bem-aventurados os obedientes. Agora, amados, quero falar a respeito da tremenda profecia do dia 18 de novembro de 2018, quando os tremendos profetas do Senhor vieram ao ar e compartilharam esta conversa. E eles disseram: que tempo grandioso e histórico! Um tempo espantoso para ir à casa do Senhor e ouvir em tempo real aquilo que o Senhor está dizendo, ouvir do próprio Deus. E muitas nações estão recebendo agora uma oportunidade de ouro de escutar, de sintonizar para ouvir o que o Senhor está dizendo agora para a igreja, para as nações da terra, para a humanidade, para este mundo, para o crente cristão, para todas as pessoas criadas pelo Senhor, os povos da terra. Então, o tremendo profeta do Senhor compartilha esta visão da nuvem do próprio Deus Pai que está vindo para visitar a próxima reunião em Nakuru. E ele diz: povo amado, eu vi a nuvem de Deus vindo. Eu vi o próprio Deus vindo em sua nuvem, Jeová Yahweh, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, descendo para visitar os seus 2 mais temíveis, mais ferozes, mais tremendos principais que já aconteceu na história da Bíblia. E quando ele vem, ele diz: eu vejo a glória se espalhar, a nuvem se espalha e toca as pessoas. Então ele vê os 2 tremendos profetas do Senhor ministrando diante do Senhor em uma ferocidade tão grande, de uma forma muito temível, de uma forma tremenda. Os 2 temíveis profetas do livro do Apocalipse, os principais do próprio Senhor Yahweh. Aqueles que ele enviou para lutar por ele durante a dispensação das trevas. Aqueles que ele enviou para lutar por ele até o fim, até o extremo, para combater as forças das trevas durante a dispensação, quando a igreja tiver sido levada embora. E ele veio para ministrar, para falar, para ter comunhão com os seus 2 temíveis e mais poderosos principais, os seus profetas da dispensação da contagem regressiva. Aqueles que vieram para defender o Messias, aqueles que vieram para lutar pelo sangue, pela cruz de Jesus, para restaurar a autoridade do Evangelho de Jesus, para restaurar o poder do cristianismo. E então ele continua: eu vejo o Senhor saindo do céu em sua nuvem, sua terrível nuvem que conduziu Israel todo o caminho até a terra prometida, Jerusalém. E então ele diz: esta próxima reunião do Senhor em Nakuru será um choque, vai fazer tremer a terra. E ele diz: eu sei que a visitação do Senhor em Lima, Peru, se levanta como um monumento para a terra hoje, e reajustou o relógio em direção à vinda do Messias. Mas agora o Senhor acelerou o seu virtualmente imparável relógio e está vindo em sua tremenda nuvem para visitar a reunião onde os seus 2 mais temíveis profetas estão. Aqueles que se movem com a tempestade, aqueles que têm poder para abrir o céu,
e para fazer descer fogo, e para lutar pelo Senhor na dispensação das trevas, depois que vocês, a igreja, tiverem ido para dentro do reino de Deus. Então, este é um tempo chocante nesta nação, e este é um tempo poderoso, porque o Senhor está vindo bem no limite. Exatamente agora, esta nação do Quênia está envolvida em um histórico processo de repetir a Bíblia. Aleluia, aleluia. E quando eles souberam que o Senhor estava vindo na sua nuvem, olha a fé, imediatamente eles decidiram construir um tabernáculo, uma enorme, gigantesca tenda, para receber a nuvem de Deus e para que muitas nações possam vir até o Quênia para participar desta visitação. Deus Pai está vindo para visitar esta nação, para visitar a igreja e todas as nações que estiverem reunidas. Esta será a tua visitação também, esta próxima reunião em Nakuru. Mas o profeta do Senhor alerta: estejam cientes agora de que a igreja está sentada no limiar da eternidade. A justiça, o arrependimento e o abandono do pecado serão chave. Será muito crítico e muito importante que os crentes cristãos estejam sensíveis para aquilo que Deus está falando, porque nós estamos indo para casa. Aleluia! E eles dizem: eu sei que nós temos outras missões aqui, mas vocês estão indo para casa e vocês podem dizer para si mesmos: nós estamos indo para casa, porque os degraus do céu que o profeta do Senhor comandou que fossem baixados no céu, agora já foram baixados dentro do céu. E a voz do Senhor disse: eles permanecerão no céu até que a igreja seja levada para cima. Só então ele os recolherá. Estes são tempos históricos, povo amado. Estes são tempos de bênçãos e tempo de obediência, tempos para ter o temor de Deus como uma fibra entranhada, para inculcar o temor de Deus dentro da fibra da nossa salvação cristã. Então, em tudo que você fizer, celebrando, adorando, louvando-o, evangelizando, que o temor de Deus, a sabedoria de Deus resplandeça. Resplandeça nos seus corações, resplandeça em sua aparência, resplandeça no seu comportamento, em sua conduta. Ele disse: deixe que o temor de Deus resplandeça. E neste tempo, esta geração é tão abençoada, ele diz, porque o Senhor está falando muito enfaticamente que vocês são a geração que vai receber o Messias, a geração que entrará na eternidade. E aqueles que ouvirem e atentarem para estas palavras e para a voz do Senhor, ele disse: vocês não verão a morte, vocês verão a eternidade. Mas de qualquer forma, é tão poderoso agora, porque a sabedoria veio para a igreja. Mas de qualquer forma, esta mensagem é muito clara. Ninguém poderá alegar ambiguidade, confusão. Eu não ouvi. Todos podem ver. Todos os que quiserem ver, podem ver. Todos os que quiserem ouvir, podem ouvir. E todos os que quiserem entrar,
podem fazer conquistas consideráveis e entrar. As conquistas da justiça, a conquista e o fruto da santidade. Todos podem tomar decisões decisivas para buscar a justiça e a santidade em tudo que fizerem e ver o reino eterno da glória. E o profeta do Senhor continuou: que todas as nações agora se preparem. Preparem-se para a vinda do Messias, o Rei da Glória. O Redentor está vindo, o glorioso Cordeiro de Deus, Ele está vindo. E Ele está vindo para uma igreja justa, uma igreja santa. E vocês são uma geração muito abençoada, significando que vocês foram escolhidos. O Senhor escolheu esta geração, o Senhor escolheu esta nação. E neste processo, Ele também viu o comprometimento desta nação para com Ele. E então agora Ele adquiriu confiança em vocês. Ele tornou-se confiante. É por isso que Ele agora pode vir até vocês. E Ele está vindo com vocês agora com compaixão. Ele repreendeu vocês, Ele castigou vocês. O Senhor deu para vocês a sua mensagem, a mensagem da justiça. E Ele está falando em termos muito poderosos com vocês. E Ele está dizendo que a nação do Quênia é abençoada e será abençoada porque Ele deu para esta nação bênçãos espirituais. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, que nos abençoou em Cristo com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E ele diz: olha como ele está descendo até vocês, esta geração. Ele está descendo dos lugares celestiais. Uma geração escolhida. Uma geração que foi adotados como filhos e filhas. O Rei está visitando vocês. O Rei agora está baixando os degraus do céu. E ele está acenando e dizendo: olhem, a eternidade já está preparada para vocês. Olhem como que eu preparei a eternidade para vocês. E Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor, Ele nos predestinou para a adoção de filhos, por Jesus Cristo, nosso Senhor, o Messias, de acordo com o propósito da sua vontade, para louvá-lo, para o louvor da sua gloriosa graça, a sua espantosa e profunda graça, com que Ele abençoou vocês no amado nome de Jesus. Oh, que geração maravilhosa! Que Deus está visitando vocês, porque Ele está dizendo: olha, eu redimi vocês, eu perdoei vocês, eu liberei a graça para vocês, e eu agora estou vindo até vocês. Quão maravilhoso, quão maravilhoso! Porque em Cristo Jesus, o profeta do Senhor diz: vocês receberam a redenção, povo amado, através do sangue dele, pelo perdão dos pecados. Olhem que geração vocês são. Eu vejo Deus vindo para visitar os seus 2 tremendos profetas em Nakuru.
E no processo, ele visita todas as pessoas, as nações que estão reunidas. Então, prepare o caminho, povo amado. E por que é que ele está fazendo isto? Porque o Messias está vindo. Mas quão abençoada é a nação para a qual ele vem? Ele vem, Deus Pai, a Trindade vem. Então esta será uma tremenda visitação sobre a terra que vai acontecer para a Igreja de Cristo, para a amada Igreja, para garantir a sua herança no céu, para garantir que Ele está vindo para vocês, para garantir a eternidade de vocês. E para dizer: olha, vocês são o meu povo. E vocês dirão: o Senhor é o nosso Deus. Mas agora então ele conclui: estes dois tremendos principais e generais do céu foram liberados na terra. Agora Deus Pai está vindo para estabelecer as promessas do Evangelho, as promessas que o Messias deu, para que naquele dia o Messias não seja envergonhado. Mas haverá um povo para o Senhor, um povo santo para o Senhor, para selar vocês com o Espírito Santo para o glorioso reino de Deus. E ele concluiu: povo amado, o Messias está vindo. O Messias, o Cristo do Senhor está vindo. Prepare o caminho. Este é um dia de celebração, um tempo festivo, quando o Senhor abençoou aqueles que ouviram esta voz. E Ele os está visitando de forma tremenda e indescritível. Ele agora está abrindo para esta geração coisas ocultas, para chamá-los para a sua eternidade, para que o diabo, o inimigo, seja derrotado em suas vidas. Aleluia. Amados, estas palavras são palavras tremendas. São palavras de Deus, palavras de consolo, palavras de ânimo, palavras de bênçãos para um povo que obedeceu. Esta lição fique para as nossas vidas. Que nós sejamos um povo obediente e que as nossas nações sigam o exemplo do Quênia. E vejam que fato tremendo aconteceu. Depois que o profeta do Senhor veio ao vivo na rádio, durante o culto de domingo, estavam todos na igreja e ouviram esta profecia pela rádio. Quando ele acabou de falar, 2 pessoas aleijadas que estavam na igreja em lugares diferentes, levantaram e andaram. Aleluia! O profeta do Senhor não fez nenhuma oração por cura, ele não falou nada de cura, somente a voz dele, transmitindo e compartilhando a palavra viva que Deus transmitiu para a igreja, levantou 2 pessoas aleijadas, uma criança e uma moça, em lugares diferentes. Aleluia! Lembrem-se que o Senhor Jesus disse: obras maiores do que estas farão, porque eu vou para o Pai. E o Senhor também disse que Ele deixou o melhor vinho para o fim. E Ele prometeu no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, onde Ele disse: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia! Amados irmãos, Elias está na terra. Vamos nos separar.
Vamos nos preparar. Vamos tirar de uma vez por todas as sandálias do pecado. Vamos abandonar para sempre tudo o que não vai entrar no reino de Deus. O pecado, o mundanismo, a apostasia, a carnalidade. Preparemos o caminho, porque o Messias está vindo. Muito obrigada a todos que ouviram este programa. Shalom. אני שומע את קולי, הנה זה בא, הנה זה בא. הנה זה בא, הנה זה בא. Está chegando, está chegando. Eu ouço a voz do meu amado. Está chegando, está chegando. Vem subindo as montanhas e saltando pelos montes. O meu amado é como a rosa. Está chegando, está chegando. Inezeba, Inezeba, אני שומע את קולי. Inezeba, Inezeba, מדלג על ההרים, מחפש את הגבעות, עומד הוביל אצלי. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא. הנה זה בא, הנה זה בא. אני שומע את קולי.